Oi, gente. Pois é, a Tabata Amaral se reuniu com o governador de São Paulo, João Dória, e uma foto dos dois repercutiu muito. Mas o problema não é essa foto, e sim o que está no texto da foto. E nós vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular, às sextas-feiras. Primeiro vamos ver a foto em questão e o que é que o Dória escreveu nessa foto que ele postou no Facebook. Estamos vendo aqui a foto, né? Tabata Amaral e o João Dória, e ele escreveu no Facebook dele o seguinte: recebi no Palácio dos Bandeirantes a jovem deputada federal Tabata Amaral. Discutimos medidas para melhorar a qualidade do ensino público, além da importância da aprovação da #Nova Previdência. Muito bom ver jovens lideranças engajadas na transformação do Brasil. Então, gente, a gente tem que conversar sobre o textinho que o João Dória escreveu aqui. Vamos ver aqui o que é que a Tabata Amaral falou depois dessa reunião, já que ela foi pressionada, não é? A convite do governador João Dória, estive ontem no Palácio dos Bandeirantes cumprindo o meu papel de deputada federal, que também é o de acompanhar o poder executivo do meu estado. E aí ela diz aqui embaixo: as melhores soluções nascem da busca de consensos entre as diferentes linhas de pensamento e não da polarização. E é essa forma de fazer política na qual eu acredito. Finalizou Tabata, sem citar a reforma da Previdência. Então, gente, por que é que eu digo que o problema não é a foto, mas o texto? Tabata está correta em dizer que ela tem um papel como representante do povo em fiscalizar e em dialogar com o atual governador de São Paulo. Nisso ela está correta. Só que o governador implicou ela na chamada Nova Previdência, que é a reforma da Previdência que ele está defendendo, que é uma reforma da Previdência que Ciro Gomes, candidato à presidência pelo seu partido, Tabata, o PDT, chamou de uma reforma completamente equivocada, uma reforma contra os trabalhadores, uma reforma, Ciro chegou a usar os termos de malvada. E Ciro e o PDT estão defendendo de há algum tempo uma reforma que inclui a capitalização, mas é uma reforma muito diferente da defendida pelo João Dória. Então, o grande problema para a Tabata não foi ela ter ido falar com o governador. Foi ela ter ido falar com o governador, que o líder do seu partido chama de farsante, e ele ter meio que se apropriado dela, como se ela defendesse a mesma reforma da Previdência que ele defende. E ao silenciar, ou seja, não ter se contraposto ao governador em nenhum momento, ela passa a imagem de que concorda com essa reforma da Previdência. Esse é o problema central da visita de Tabata Amaral ao governador João Dória. Não ela tirar uma foto com ele. Tirar foto com pessoas que a gente discorda, ou tem problemas, ou tem críticas duras, pode ser um ato de civilidade, de educação. Pode ser um ato de diplomacia. Mas uma vez terminada a reunião, ela tinha que ter dado uma entrevista dizendo claramente que o que é que ela pensa da reforma da Previdência defendida pelo João Dória. Porque se ela concorda com a reforma da Previdência defendida pelo João Dória, ela não estaria apenas em oposição a partidos como PSOL, PT, PCdoB. Não. Ela estaria em divergência com o próprio partido dela, o PDT, que se opõe a essa reforma da forma como ela está sendo defendida pelo Paulo Guedes e pelo João Dória. E acho que os eleitores da Tabata Amaral merecem saber isso. Precisam saber o que é que ela pensa sobre essa reforma da Previdência que está sendo discutida. E se ela concorda com ela ou se ela defende uma outra. E ao ter ficado calada, ela consentiu, digamos assim, ao que o Dória falou. Eu não vou cobrar a Tabata Amaral de ser tão crítica ao João Dória quanto o Ciro Gomes foi. Não, eu acho que ela não tem essa obrigação, nesse momento.
até por uma questão de civilidade, ela pode ser menos crítica. Mas em relação à questão concreta da reforma da Previdência, ela, que é a grande questão discutida hoje no Brasil, que não deveria ser, não é a principal reforma que nós precisamos fazer. A principal que precisamos fazer é a reforma tributária. Mas o governo e o Paulo Guedes, o superministro da Economia, inventaram que eles querem fazer a reforma da Previdência. E essa é a grande política de Estado que está sendo discutida agora. E quando João Dória coloca ela dentro do guarda-chuva dele, ela tem a obrigação de se posicionar. E se ela se posicionar favorável à reforma do Dória, ela vai reconfirmar todos os receios que eu expus naquele meu vídeo sobre o Renova Brasil. Ou seja, que é uma organização financiada por grandes banqueiros, financiada por grandes corporações empresariais, pessoas de cunho predominantemente liberal. Não por acaso o Renova Brasil ajudou a eleger predominantemente gente do Partido Novo. Só que ela ainda tem a oportunidade de se diferenciar disso. Mas para isso, ela tem que focar nas posições. Eu não acho que o problema seja a foto. Se você vai lá, tira uma foto, mas diz, eu discordo da reforma da Previdência que está proposta por esse governo e que o Dória está apoiando, mas estava fazendo o meu papel como deputada de ir lá e conversar com ele, ela sairia fortalecida desse episódio. Ela sairia fortalecida. Porque ela ia mostrar que ela não deixa a convicção dela, as perspectivas dela, impedirem ela de realizar o diálogo. Mas que ela tem perspectivas, que ela tem ideologia. Quando ela diz, não devemos fazer parte dessa polarização, que tem que ser pelo consenso e tal, eu tenho sérios problemas com essa visão de política. E vou pegar um exemplo que a Tabata vai entender, porque ela esteve nos Estados Unidos e um cara que tinha essa visão era o Barack Obama. E por que eu tenho problemas com essa visão? Vou tentar explicar. O Barack Obama, ele foi reformar o sistema de saúde americano. E, em vez de defender Medicare para todos, em vez de defender um sistema universal, público, para todos, como existe em todos os outros países do mundo desenvolvido, Barack Obama não foi nem para a opção pública, ele foi para um sistema muito semelhante ao desenvolvido pelo Mitt Romney, um republicano, que é um sistema de buy-in compulsório, que favorece e que mantém o controle das empresas que atualmente os planos de seguro-saúde e tudo mais, apenas expande a cobertura. Isso ficou chamado como Affordable Care Act ou Obamacare. Bem, ou seja, ele que está no Partido Democrata acabou adotando uma política que vem da direita. E mesmo assim a direita se opôs a ele, mesmo ele fazendo isso. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você inicia um processo de negociação, indo já fazendo concessões antes mesmo de haver uma disputa, você dá àqueles que são seus adversários políticos tudo o que eles querem. O plano final que será decidido será aquele que é mais próximo, muito mais próximo, do que é defendido pelos seus adversários políticos. Se você quer partir de uma posição de força, não é dizer não vou negociar, é dizer eu vou defender a posição mais radical dentro do meu espectro, para que a concessão seja pelo menos próxima daquilo que eu defendo. Isso é uma questão básica de estratégia política. Em alguns casos na política é necessário defender posições ainda mais extremistas daquela que você tem, só porque você sabe que se você conseguir fazer essa posição ser popular, quando houver a concessão irá acontecer para uma posição mais próxima da sua. Você vai ter feito o debate caminhar mais para a esquerda. Quando você começa um processo de negociação já dizendo, não, eu vim aqui, vamos sintetizar e tal, você concede tanto que você faz o que Barack Obama fez.
Ou seja, você reproduz um programa que foi bolado pelos seus adversários e que fortalece a posição dos grupos que você busca enfraquecer. O que Tabata talvez não saiba sobre o próprio capitalismo, e eu não sei se é essa a questão, é que dentro do capitalismo, embora a economia não seja soma zero, porque nova riqueza é criada e aí vem nova riqueza, é claro que a maior parte da riqueza já está aí, por isso que heranças pesam tanto sobre as grandes fortunas, mas a economia não é soma zero, existe nova riqueza sendo injetada gradualmente, continuamente. O que não muda o fato de que a maior parte dela está concentrada. Embora a economia não seja soma zero, a disputa de interesses entre o conflito de interesses entre o conflito os interesses dos trabalhadores, da classe trabalhadora, e os interesses de boa parte do empresariado, normalmente são soma zero. Ou seja, para os empresários ganharem, normalmente alguns direitos dos trabalhadores têm que ser retirados. E para que trabalhadores tenham mais direitos, isso desagrada parte do empresariado. Existem raros casos, que isso não é verdade. Ou seja, que existem casos, circunstâncias específicas, que você pode chegar numa situação de ganha-ganho, ou seja, ambos ganham, e situações de perda-perda. Mas esses casos não são dia a dia da política. Esses casos são casos que têm a ver muito com conjunturas específicas. Pegar o exemplo do Brasil e no primeiro governo Lula. Por que no primeiro governo Lula bancos puderam ganhar muito dinheiro, empresários puderam ganhar muito dinheiro e a classe trabalhadora subiu o seu poder de compra? Porque havia uma conjuntura específica que o preço das commodities disparou. Isso permitiu que todo mundo ganhasse. Isso é verdade. Mas a maior parte do tempo, na maior parte de circunstâncias econômicas, não é assim. Ou seja, e existem questões que não tem nem como. Por exemplo, se nós investirmos em energia limpa, isso vai fragilizar a indústria do petróleo. Se nós investirmos num sistema público de saúde, os planos de saúde irão perder dinheiro. Eu já falei sobre isso aqui. Existem na sociedade interesses que são contraditórios. E toda vez que você cede a um, você está, entendeu? Você está, esse interesse que você está cedendo, que você está concedendo, está ganhando terreno. O SUS se fragilizou no Brasil com a expansão dos planos de seguro-saúde e com a expansão da saúde privada. Se houvesse um maciço investimento na melhoria e no aprimoramento do SUS, o setor privado iria necessariamente diminuir e se tornar, como diz a Constituição, complementar. E esse exemplo do SUS a gente poderia aplicar para qualquer coisa. Então o problema não é a foto do lado do Dória. Ela está sorrindo, não. Em termos de civilidade, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Se eu encontrar em um evento, eu não vou cuspir em um adversário político. Se me estender a mão, eu vou apertar a mão. É uma coisa de humanidade. É difícil no caso do Dória, é difícil, porque é um cara que traiu a palavra do pai, é um cara que obviamente é um oportunista, é um cara que traiu o Alckmin, que criou ele politicamente, então é uma pessoa muito difícil de você fazer isso. Mas eu acho que se eu estivesse investido num cargo de importância, como a Tabata está, eu compreendo a ideia de ser civilizado, de ser educado. Eu entendo, de verdade. Só que ela precisa deixar claras as posições dela em relação à reforma da Previdência, em relação a que tipo de reforma. Eu já sabemos que ela é a favor de uma reforma, mas de que tipo de reforma ela é a favor? Porque se ela ficar com esse discurso da pós-política, nem esquerda nem direita, não tem polarização, esse é um discurso que joga na mão do grande capital. É o discurso que o grande capital mais quer, porque a política que vai ser implementada é a que favorece ele. É muito complicado, gente, isso. É muito complicado. Infelizmente,
tem esse problema. E eu estou dizendo isso de um quadro que eu tenho muita esperança. A Tabata Amaral, ela tem muitas qualidades, uma história de vida belíssima. A Tabata Amaral tem, claramente, uma pessoa muito inteligente. Então o problema dela não foi a foto. O problema foi ela não ter se declarado ainda. Ela ainda pode melhorar. Ela ainda pode se declarar. Ela ainda pode mostrar que ela não concorda com essa reforma. Eu ainda tenho esperança nisso. Mas se ela não fizer isso, se gradualmente ela continuar nessa linha, isso vai ser um problema sério. E outra coisa, essa ideia de que há uma enorme polarização na nossa sociedade brasileira, e normalmente se pensa no PT como extrema esquerda, isso é uma grande bobagem. O PT é um partido de centro-esquerda na melhor das hipóteses. O PSOL, que é um partido visto como extremíssima esquerda, o programa do PSOL, do ponto de vista econômico, é mais modesto, do ponto de vista da esquerda, menos agressivo, menos intenso, do que o programa do Partido Trabalhista Britânico, feito pelo Jeremy Corbyn e pelo John McDougall. Ou seja, no Brasil, o debate ele foi tão para a direita, foi puxado tão para a direita, que mesmo os partidos como o PSOL, que são vistos como muito de esquerda, foram moderando o seu discurso. E a esquerda, ao contrário, ela precisa ser ousada, ela precisa defender reformas e transformações grandes e tentar deslocar o debate da direita para a esquerda. E existem diversas formas de fazer isso. Eu defendo, por exemplo, a expansão das cooperativas, do controle do trabalhador sobre os meios de produção como um projeto progressivo de construção de uma produção controlada pelos trabalhadores. Isso é uma ideia absolutamente radical. A radicalidade não é uma coisa ruim. Sectarismo é ruim. Infelizmente, o brasileiro confunde ser radical com ser sectário. Ser sectário é assim, não admitir o diálogo, não querer nada só do seu jeito, e isso é ser sectário. Mas ser radical, ser ousado, ir à raiz dos problemas e dizer quero transformar essa sociedade, isso é importante. Isso é, enfim, algo que uns políticos devem ambicionar. E é por isso que eu gosto muito mais de uma Alexandria Ocasio-Cortez, lá nos Estados Unidos, que está tendo coragem de propor o Green New Deal, de propor transformações absolutamente radicais na sociedade americana, de se aliar a Bernie Sanders e defender Medicare para todos. É isso que a esquerda deve fazer. A esquerda tem que pautar o debate com propostas radicais, que vão à raiz dos problemas e que mudam o debate político. Produzem uma agenda progressista, uma agenda nova, capaz de transformar o debate. É isso que a esquerda precisa fazer. Não dizer que a estratégia do Barack Obama, não, vamos conversar, você tem que ouvir o outro lado partindo e mostrando quais são as suas posições. E aí, na negociação, buscando o mais perto que for possível que se aproxime daquilo que você defende. E é assim que a direita faz. É assim que a direita faz. Eles concedem muito pouco naquilo que é importante para eles. Muito pouco. E uma esquerda que use dessa estratégia de conciliação dessa forma tende a reproduzir as medidas que a direita quer. Eu falo tudo isso não querendo malhar a Tabata, não querendo detonar com a Tabata. Diferentemente de uma parte da esquerda que quer detonar com ela. Não. Eu estou falando isso porque eu quero que ela pense sobre isso. Porque eu gostaria que ela se posicionasse, que ela assumisse uma posição com mais clareza, que ela, enfim, que ela não ficasse tão influenciada, talvez como eu acho que ela foi, pela formação dela em Harvard. Porque a formação dela em Harvard parece que influenciou muito ela nessa direção de Barack Obama. E eu queria que ela fosse mais Bernie Sanders.
Alexandria Ocasio-Cortez. E eu acho que ela é um quadro que tem muitas qualidades. Inteligência, não me parece ser uma pessoa... Me parece uma pessoa bem intencionada, competente, tem inúmeras qualidades. Mas a gente não pode silenciar, diante dessas qualidades, para os riscos desse tipo de discurso. Enfim, gente, é isso que eu tinha para falar hoje. O vídeo acabou ficando muito longo. Se você gosta do que eu faço, considere apoiar a gente no Apoia-se, dar um like, compartilhar e tudo mais. E eu torço para que esse vídeo chegue na Tabata, porque eu estou falando como uma pessoa que tem esperança nela, como um quadro bom para o futuro do país. Mas isso depende de como é que vai ser esse processo para ela. E que se ela vai ser mais Barack Obama ou mais Alexandria Ocasio-Cortez. Porque se ela for mais Barack Obama, aí eu tô fora. Quer dizer, eu vou procurar... as lideranças que eu vou mais elogiar serão outras, né? Serão lideranças mais Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. E os meus motivos são claros. E deixei eles claros aqui no vídeo. É isso aí, mas ainda tenho esperança. Um abração, gente, até o próximo vídeo.